E aí acabou que nós voltamos para os Estados Unidos Foi. e eu quero te levar para esse diferencial da Índia, né? Você já deu todo o Aham, destaque, né? aham, Do potencial da Índia, mas em evolução militar, né? A gente estava aham, falando da evolução da Marinha Chinesa, né? aham. Em qualidade também, não só em Isso, quantidade. isso. E aí você trouxe pra gente o elemento do potencial indiano Aham, e dos porta-aviões na Austrália. isso. Tá. Se os Estados Unidos evoluir numa aliança com a Índia, Aham. com esses 8 porta-aviões ali com a Austrália... Não, submarinos. Na Austrália são submarinos. Tá bom. Submarinos na Austrália, isso já deixa uma posição estratégica com a China, dissuasão necessária para que a China não faça nada? Olha, E a China já sabe disso e ela tem que antecipar esse movimento? bom, agora você tocou num ponto que eu vou ter que explorar, que é a questão de Taiwan. Por né? favor. Esse momento que nós estamos vivendo é um momento... Ontem, depois da decisão do Biden, essa questão não saiu da minha cabeça. Porque se eu sou o Xi Jinping, nesse momento, qual o momento que os Estados Unidos está mais fragilizado? O presidente desistiu de ser candidato à reeleição, muita discussão sobre a capacidade dele. Esse momento de transição, com tudo indicando aí a grande possibilidade do Trump vencer as eleições em janeiro, eu acho que esse momento é um momento que a China pode sim aproveitar para invadir Taiwan. Então nós estamos vivendo aí meses, digamos assim, de muita preocupação com relação à possibilidade da China fazer uma ação militar contra Taiwan. Taiwan fica, Glauber, a 200 quilômetros do litoral chinês. Então, assim, efetivamente, para a China invadir, tá? E muita gente às vezes me contesta, professor, mas a China vai convencer os taiwaneses, assim, não vai conhecer. Taiwaneses, Glauber, são taiwaneses desde 1949. Ou seja, aí eu pergunto às vezes nas minhas palestras, quem tem mais de 19... Quem nasceu antes de 49? Ou seja, lá também, ou seja, a grande parte da população taiwanesa nasceu já taiwanês, não nasceu chinês. Né? Outro país, outra moeda, regime político, outro esquema. Os taiwaneses não vão querer ser chineses. Então esquece isso. A China, na minha avaliação, vai invadir Taiwan. Por quê? Primeiro porque, militarmente falando, é importante. Taiwan é uma ilha na frente da China, a 200 quilômetros do litoral chinês. Então não me interessa ter um Taiwan armado pelo meu inimigo, os Estados Unidos. Sim. Então, militarmente falando, Taiwan é um objetivo militar claro para mim. Segundo, todos os presidentes chineses prometeram reincorporar Taiwan como província rebelde à China. Né? Então, na minha avaliação, a China vai invadir Taiwan. Leonardo, quando que isso vai acontecer? Bom, havia uma expectativa, né? Na minha avaliação, a China, o que acontece? A China está vendo a guerra da Ucrânia. Ela não quer que uma invasão a Taiwan dure 2 anos, né, quase 2 anos e meio, como nós estamos vendo agora em relação à Ucrânia. A ação chinesa contra Taiwan vai ser uma ação, tem que ser uma ação rápida. Então a China vai atacar em várias frentes. Guerra cibernética, ações de forças especiais, fuzileiros navais chineses desembarcando nas praias taiwanesas, paraquedistas chineses lá, mísseis lançados nas infraestruturas críticas de Taiwan. Isso tudo ao mesmo tempo, para que seja uma conquista rápida. Taiwan tem 23 milhões de habitantes, né? Não é um país qualquer, tem forças armadas próprias. Taiwan tem forças armadas, né? Não é um país desprotegido. E por ser uma ilha, ele já tem uma defesa natural, né, de certo, né, de isolamento ali. Então, mas a China... E aí, muita gente ontem, depois da decisão do Biden de renunciar, muita gente me perguntou isso. Professor, não acha que esse é um momento interessante para o Xi Jinping tomar a decisão de invadir Taiwan logo, antes que o Trump vença em janeiro, assuma em janeiro? Eu acho. Eu acho que... E os Estados Unidos, obviamente, estão muito atentos a isso, né? Não só os Estados Unidos, Japão, né, os países ali da região, muito atentos à possibilidade da China antecipar essa decisão, que eu acho que tomaria mais para frente, inclusive, o almirante americano, isso saiu também nos jornais, que o almirante americano tinha dito que a China estaria pronta para invadir Taiwan a partir de 2027. Tinha tido esse ano aí, 2027.
Mas essa situação política atual dos Estados Unidos, essa incerteza, Kamala Harris vai ser candidata, não vai ser candidata, Biden acabou de cancelar a sua reeleição, não vai ser mais candidato à reeleição, é um momento de fragilidade para os Estados Unidos. Então, talvez, esse é um talvez, a gente não tem como precisar, a China aproveite esse momento de relativa incerteza, a guerra da Ucrânia acontecendo, etc., para já resolver a questão de Taiwan, invadir Taiwan e resolver a questão de Taiwan. É uma coisa para a gente estar de olho. Mas na sua análise seria porque os Estados Unidos demoraria para reagir? Eu acho. E acho o seguinte, porque, assim, na verdade, isso eu já achava mesmo antes dessa situação atual. Olha só, a China é um país nuclear, armas nucleares. Os Estados Unidos também. Você imagina a China iniciando um ataque contra Taiwan, desembarcando fuzileiros nas praias taiwanesas. Eu dou esse exemplo. Você acha que um navio de guerra dos Estados Unidos ia mandar um míssil num navio chinês porque ele está invadindo Taiwan? Eu não acho. O Biden falou aquelas vezes de que não vai permitir, vai defender Taiwan, etc., porque ele tem que fazer esse papel. Sim. Ele tem que assustar a China, né? Para a China não invadir. Mas na hora do vamos ver, na hora que a China partir para cima de Taiwan, eu acho que os Estados Unidos não atacam. Eu acho que o momento agora, ele é... E a gente tem que levar em consideração, Glauber, que quanto mais o tempo passa, mais Taiwan se arma. E a questão não é se os Estados Unidos vai proteger efetivamente Taiwan da China. Eu acho que não vai. Acho que na hora do vamos ver, eu acho que os Estados Unidos não vai atacar um navio chinês. Eu não vejo isso. Porque, obviamente, que aí a China vai atacar um navio americano. E aí vai ser aquela troca e a gente não sabe para onde vai parar isso aí, né? Como eu também não acredito que a Rússia vai invadir um país da OTAN. Já me perguntaram isso também. Ah, professor, você acha que a Rússia não vai invadir outro país da OTAN? Eu falei, não acho. Porque a OTAN é uma aliança militar. Qualquer país invadido, né, de uma aliança militar como a OTAN, os países têm que reagir. Então, no caso ali da China com Taiwan, os Estados Unidos têm que fazer esse discurso de que vai proteger Taiwan, que não vai deixar a China invadir. Se a China invadir, vai reagir, vai proteger Taiwan. Mas na prática, na hora ali mesmo, os Estados Unidos não vai atacar. A questão que está impedindo a decisão da China de quando fazer isso é a questão do tempo. Por quê? O fator tempo na conquista. Ou seja, a China tem que ter uma capacidade militar tamanha Rápida. Porque ela está vendo o que aconteceu na Ucrânia. Sim. Então ela não quer aquela coluna de blindados que você falou da Rússia, em Kiev, ela não quer que isso aconteça em relação a Taiwan. Só que ela também não tem certeza, né? Ele faz ali os planejamentos, faz ali os planos de guerra ali deles, assim, como é que ele vai fazer, vai por aqui, vai por ali. Ele não tem certeza que aquilo ali vai dar certo. Uma coisa é você planejar, outra coisa é no terreno. Mas quanto mais o tempo passa, mais Taiwan se arma. Então, realmente, é um grande desafio, né? E muita gente também me pergunta, Leonardo, isso é importante para o Brasil? Lógico que é importante. Nosso maior parceiro comercial é a China. 30% de tudo que a gente exporta vai para a China. O nosso maior importação também vem da China. Então, assim, obviamente que um conflito ali em Taiwan também tem impactos para o Brasil. Então, eu vejo que é uma crise potencial muito perigosa. Eu acho que nós estamos num momento, esse momento aí de agosto, setembro, outubro, ali antes das eleições dos Estados Unidos, antes do Trump. Porque, por exemplo, um Trump presidente, se você me perguntar assim, Leonardo, você acha que um Trump presidente, ele atacaria um chinês? Eu acho que é mais fácil um Trump presidente atacar um navio chinês do que um Biden ou uma Kamala Harris atacar um navio chinês. É mesmo? Eu acho. Por quê? Porque pelo estilo do cara, pelo jeito dele de ser, né? Eu acho que o Trump... Porque também é o seguinte... Mas ele não quer conflito. Não, ele não quer, mas por outro lado, também, ele não quer mostrar fraqueza, né? Sim. Vamos lá. Quando que o Trump passou por essa situação? Você ele não lembra? Quer em tese, né? A gente tem que, né? Em tese. Né? Mas olha só. Fato que corrobora com o que você falou pra mim. De achar que o Trump também não vai fazer nada, se for o presidente. Lembra quando aquele general iraniano morreu no Iraque de um ataque de drone em janeiro de 2020? Antes da pandemia, janeiro de 2020, logo no início de janeiro, teve um drone americano que acertou um carro onde estava um general, o general Soleimani, do Irã, no Iraque. Isso foi em Bagdá. Bom, e os Estados Unidos disse que foi ele mesmo que matou, que destruiu, etc., porque o cara é terrorista, o cara matava gente, etc, etc. O Irã foi aí os Estados Unidos falam assim, olha só, e não retalha não. Se retalhar, eu vou te atacar. Os Estados Unidos, o Trump falou isso. Aí
o Irã retalhou. Ele lançou mísseis sobre 3 ou 4 bases dos Estados Unidos no Iraque. E aí, Glauber, você vê como é que essas questões internacionais elas são complicadas. Vários americanos saíram feridos. Mais de 100 americanos, soldados americanos, foram feridos. E o Trump deu uma declaração que nada tinha acontecido. Quando, na verdade, aconteceu. Ele mentiu para o povo americano, dizendo que nada tinha acontecido. Vários militares americanos foram evacuados para hospitais na Alemanha, dos Estados Unidos na Alemanha, inclusive, e ele não contra-atacou o Irã. Por quê? Porque o Irã é um país complicado. O Irã não é um país fácil. Então, voltando para Taiwan. Com esse cenário, eu concordo contigo. Peraí, Leonardo, com esse cenário que você falou aí, o Trump também não vai atacar a China. Não vai. Eu só disse o seguinte, que eu acho que é mais provável um Trump atacar do que uma Kamala Harris atacar. Sim. Ou o Biden atacar. Então, talvez o Xi Jinping, olhando isso, ele queira já resolver. Até porque a gente tem que lembrar o seguinte, num cenário do Trump vencendo as eleições e assumindo em janeiro, a primeira ação dele vai ser estabilizar com a Rússia. Isso não interessa para o Xi Jinping. A estabilização dos Estados Unidos com a Rússia não interessa para a China. Lá, né? Então, porque aí ele vai concentrar lá mais ainda. Sim. Né? Então, por isso é que eu acho que esse período, numa avaliação dos chineses, eles estão lá também. O Glauber de lá está discutindo com o Leonardo Matos da China o que vai acontecer, etc. Eles estão discutindo o que pode acontecer. E aí eu acho que o comando do militar chinês e o Xi Jinping, eles estão avaliando a possibilidade de adiantar esse ataque a Taiwan, de resolver a questão de Taiwan agora nesse segundo semestre. Então podemos ter aí um conflito ali na região e aí realmente é algo bastante preocupante, porque, de novo, a gente não tem como precisar quanto tempo a China vai demorar efetivamente para tomar Taiwan, para neutralizar Taiwan, e é algo que nós temos que estarmos de olho, como eu falo lá no meu canal, no Conexão Gel, né? Tá de olho, porque é uma questão importante para o Brasil. China, nosso maior parceiro comercial, exportações e importações brasileiras. Logicamente, se for um conflito rápido e a China tomar rapidamente Taiwan, não vai ter tanto impacto assim para a economia global. Mas se for um evento demorado, né, aí realmente vai ter impacto para vários países, não só para o Brasil, para vários países. E aí tem só um detalhe importante, até para passar para os seus ouvintes, que eu não sei se todos sabem, já tem alguns meses, foi feita uma pergunta para um deputado dos Estados Unidos, republicano, né? O que ele acha que os Estados Unidos deveriam fazer se China invadir Taiwan? Aí ele falou assim, destruir a fábrica da TSMC, que é a principal fábrica de Taiwan de construção de semicondutores do mundo. A principal fábrica de semicondutores, de chips, do planeta fica em Taiwan. É dessa fábrica da TSMC. E aí o deputado americano falou isso. Nós destruiríamos para o chinês não tomar a fábrica. Isso. Porra! Mas paga o mundo. Caramba! Não, mas assim, impressionante, né? Eu não vou deixar meu inimigo ter a fábrica, né? Então eu vou destruir a fábrica para garantir que ele não tenha a fábrica. E isso aí deu uma repercussão enorme e o ministro da Defesa de Taiwan teve que responder numa entrevista de imprensa o que ele acha. Não, mas eu não acho que os Estados Unidos fariam isso, são nossos aliados, foi a opinião do deputado, eu respeito a opinião dele. Ou seja, ele ficou com uma calça curta. Mas isso é o realpolitik, né? É a maneira como os Estados Unidos, raiz pragmático. Tá. Mas também não seria inviável isso, né? Porque o mundo depende, né? Dos... mas assim, olha só, essa fábrica da TSMC é uma mega fábrica, mas isso aí eu acho que é um ponto importante para a gente ressaltar, positivo do governo do Biden. Eles estão investindo pesadamente na construção de fábricas de semicondutores nos Estados Unidos. O governo americano deu dinheiro para a Intel, para a TSMC e para outra, Samsung da Coreia do Sul, para construir novas fábricas de semicondutores nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos estão correndo atrás disso, não estão prontas, verdade, mas estão correndo atrás para ter essa capacidade de ter no território americano poder construir semicondutores de alta performance. Isso é uma má notícia para Taiwan, né? Porque já é um preparativo. Sem dúvida. Já é uma sinalização. Pragmatismo do ataque da China. É isso. Então, assim. É isso. Não vou depender mais de fora. Para que eu não vou depender e se eu não dependo, eu não preciso entrar nessa briga. Exatamente. É isso aí. Então, efetivamente, os Estados Unidos estão construindo essas fábricas na Arizona, em outros estados dos Estados Unidos, construindo as fábricas de semicondutores. E eu acho isso aí um ponto
muito importante. Aliás, acho que a gente deveria construir aqui também, né? Para aproveitar, né? Eu acho que também o Brasil tinha que estar atento a essa questão e também desenvolver sua indústria de semicondutores aqui no país. Agora, professor, essa antecipação que você alertou, né, um ataque da China em Taiwan, seria por conta do momento político americano, que seria o momento mais estratégico, né? E a continuidade da guerra da Ucrânia. Sim. Esse é um elemento que eu acho que é importante. Sim, aproveitar o time ali. O time, porque se você está olhando o cenário, os caras estão vendo assim, olha só, se o Trump vencer as eleições, tem grande possibilidade dessa guerra da Ucrânia acabar. Se a guerra da Ucrânia acabar, eles vão investir, eu acho. Ou seja, os Estados Unidos vão... Porque, por exemplo... Vão voltar a atenção para Taiwan. Não tem vão reforçar armamento para a Austrália, para a Coreia do Sul, para o Japão, presença de navios em Guam. Os Estados Unidos têm uma base em Guam, Filipinas. Então, os Estados Unidos vão concentrar navios de guerra e aviões, mísseis, tudo que puder ali. E é o que eles vão fazer. Os Estados Unidos querem isso. E o Trump, se o Trump vencer, ele vai resolver a questão da Rússia em alguns meses, na minha opinião, e ele vai reforçar a questão da China. Ele vai reforçar o foco da China. A China é a grande ameaça para, digamos assim, os Estados Unidos como potência global, e o primeiro objetivo da China vai ser invadir Taiwan. Tá. E a importância de Taiwan para a China, né? Ela precisa entrar nesse ataque, por quê? São duas questões. Do ponto de vista militar, é você não ter um porta-aviões parado na sua frente. 200 quilômetros. Você tem uma base aérea, né, fixa, né, na sua frente, sendo armada pelo seu inimigo principal, que são os Estados Unidos, né, e que pode influenciar. Porque, olha só, Taiwan também, a gente não pode esquecer da questão interna da China, né? A China é um país de partido único. A Taiwan tem democracia, né? Taiwan tem eleições. Então, esse exemplo de Taiwan não é bom para o Partido Comunista Chinês, não é bom para o Xi Jinping. Porque também, da mesma forma como eu falei da Rússia, do Putin, qual é o principal objetivo do Xi Jinping? Permanecer no poder. Inclusive, ele mudou a Constituição, né? A Constituição chinesa foi alterada pelo Xi Jinping em 2018. Pelo partido, mas por ordem dele, né? A Constituição chinesa, que o Deng Xiaoping fez, depois que o Mao Tse-tung morreu, que assumiu o Deng Xiaoping no final dos anos 70, ele fez uma Constituição, na minha opinião, com esse detalhe que eu acho muito inteligente. 2 mandatos de 5 anos. Você vê, né? A gente fala muito assim de China, mas ele estabeleceu 2 mandatos de 5 anos, que foi uma ideia inteligente da parte do Deng Xiaoping. O Xi Jinping foi e mudou isso em 2018. Agora, ele pode ficar eternamente no poder. É só o partido ir reelegendo ele. Então, qual é o maior interesse do Xi Jinping agora, na minha opinião? Ele se tornar efetivamente o novo Mao Tse-tung. Ou seja, uma figura para nunca mais esquecer. E para ele conseguir isso, ele tem que retomar Taiwan. Taiwan é a província rebelde, Glauber. Sim. São os caras que são rebeldes. Se você pegar o passaporte chinês, o mapa do passaporte chinês mostra Taiwan, como se Taiwan fizesse parte do território chinês. Os mapas oficiais da China mostram Taiwan. Então, é uma coisa que pra gente, às vezes, é meio difícil de entender, né? Porque a gente está acostumado de Taiwan ser separado da China, né? Desde sempre, né? Desde que a gente nasceu. Mas o chinês, ele é doutrinado de que Taiwan é uma província rebelde. E aí o Xi Jinping vai ser o cara que trouxe novamente a província rebelde. Então são 2 elementos. Do ponto de vista militar, eu deixo de ter um porta-aviões parado na minha frente, defesa, uma base aérea em termos de defesa militar. Eu ocupo uma ilha, né? Se a gente for ver a geografia dali, eu tenho ali uma posição avançada, né? Para me defender melhor, digamos assim, contra uma ameaça, do ponto de vista militar. E do ponto de vista político, eu ganho ponto com o meu povo. Eu falo, assim, eu fui o cara que trouxe novamente a nossa província de Taiwan rebelde para nós. É uma coisa simbólica também. Acho isso importante. E é a consumação de um objetivo estratégico, né? Isso aí, que já isso aí. Dito. E lembrando, Taiwan é uma democracia, tem eleições, né? China não tem eleições. China é partido único, né? Então a população chinesa vê isso. Isso também é algo que a gente não discute, né? Mas tem muita gente na China que discorda da maneira como a China é. Discorda, chineses que mas não podem falar, né? Não existe liberdade de expressão na China. Taiwan tem. Então, o chinês, mais esclarecido, ele vê isso. Então, ter esse exemplo, de acordo com o Partido Comunista Chinês, o mau exemplo taiwanês ali na frente, é ruim também para o partido. Porque a maior ameaça para o partido é uma implosão assim, de dentro para fora. Ou seja, da própria população chinesa se revoltar contra o sistema político chinês. Então, a China tem muita preocupação com relação a emprego,
com relação ao desenvolvimento econômico, ou seja, dar qualidade de vida para a sua população, para que não tenha uma virada de mesa e uma mudança, algum tipo de revolução dentro da China. E você ter ali na sua frente, a 200 quilômetros, um país como Taiwan, que tem democracia, tem eleições, tem liberdade de imprensa, isso é um péssimo exemplo para o Partido Comunista Chinês. Então, esse na minha avaliação, são 2 elementos. Militar, ou seja, você ocupar uma ilha que fica geograficamente na sua frente, né? Ou seja, você avançar a sua linha de defesa, e do ponto de vista político, né? Você trazer novamente uma província rebelde para o seu país, né? E não ter o mau exemplo, entre aspas, né? O mau exemplo de Taiwan para a sua população. Então são esses elementos que eu acho que definem por que a China vai atacar. A questão é,